Bom dia, amigos. Hoje, mais uma vez, estamos reunidos em nome de Jesus para o nosso culto matinal dominical. Como é bom termos essa oportunidade de juntos com vocês estarmos mais na presença de Deus, buscando mais comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus e também recebendo o ensinamento que o Espírito Santo nos dá. Nós vamos iniciar, esse culto e eu vou ler para a nossa meditação na palavra de Deus, Romanos capítulo 15. E o título desse capítulo 15 de Romanos é A Imitação a Cristo, a Simpatia e o Altruísmo. Então nós, como cristãos, temos que ser imitadores de Cristo. E como nós vamos imitar alguém que nós não conhecemos? E como nós podemos conhecer Jesus? Lendo os evangelhos, lendo as cartas do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos que viveram, que estiveram juntos com Jesus e nos transmitiram palavras tão preciosas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 15. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Os gentios somos nós. E Paulo era um judeu. Por isso, quando ele fala como um judeu, e depois ele fala também para nós gentios. Versículo 10. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé. Quem é? Jesus.
aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, Paulo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Eu li Romanos 15. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo e de todos esses apóstolos que morreram pelo Evangelho, morreram para que esse Evangelho nos alcançasse aqui no Brasil, nos confins da terra, para que tivéssemos conhecimento dessa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar a todos, e esse evangelho teria que ser pregado a todas as nações antes que viesse o fim, ou seja, o retorno de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, para nos mostrar o caminho, para nos encher da sua luz. Ele, a luz que veio ao mundo, Jesus. Agradecemos pelos apóstolos, pelos profetas, por todos os mártires que morreram pela causa do Evangelho. E que nós, como Paulo nos ensinou, possamos nos admoestar uns aos outros. É o que estamos fazendo aqui hoje. E assim, que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus. Vamos orar agora. Se você tem algum motivo de oração, esteja colocando diante de Deus, porque Jesus nos falou: tudo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que falou: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
É nesse nome maravilhoso, o nome de Jesus, que nós oramos, entregando a nossa vida, declarando que nós cremos no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo para nos salvar. Nós cremos em Jesus, por isso esse nome tem poder sobre as nossas vidas, e nesse momento queremos orar, interceder, pedir bênção, pedir libertação, pedir cura. E qualquer que seja a nossa necessidade, que seja suprida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa, Senhor, a todos que estão ouvindo, a todos que ainda ouvirão essa palavra, estarão participando conosco desse culto. A Ti, Senhor Deus, Deus único, poderoso, soberano sobre toda a terra, e ao Seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, sempre na unção do Espírito Santo que foi derramado em nosso favor para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, fala conosco nessa manhã, vem Espírito Santo, esteja conosco neste lugar, que a Tua luz, a Tua presença nos envolva os nossos lares, as nossas casas, Deus, ilumina cada um que está assistindo. Ó Deus, cobre-nos com a Tua graça, com a Tua sombra, com as Tuas asas, nos proteja de todo mal. Alcança todos os nossos familiares, todos os nossos queridos, todos aqueles que pedem as nossas orações, todos aqueles que necessitam, todos aqueles que ainda não Te conhecem, que tenham a oportunidade de Te conhecerem, que se livrem dos sofismas, dos enganos, e que possam entender quem verdadeiramente é Deus. Ó Pai, obrigada, Senhor. Fala conosco nessa manhã, santifica-nos, enche-nos da Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs. A graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos, irmãs. Mais um domingo, mais uma semana que inicia e que vivemos com a graça de Deus, na graça de Deus, e para revelar essa graça e o amor de Deus aonde nós estivermos. Estou falando sobre a vinda de Jesus Cristo e hoje eu vou encerrar essa passagem com uma consideração. Como cada um está esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Já fizemos 2 estudos, esse é o 3º estudo, e nós vamos fechar assim, deixando uma pergunta, uma interrogação. Como estou esperando a vinda de Jesus Cristo? Olhando os acontecimentos de fora ou olhando para dentro de cada um de nós, naquilo que nós estamos sendo e expressando do que nós já recebemos de graça do Papai Celeste. Gostaria que vocês abrissem Lucas capítulo 18 e a partir dessa parábola que Jesus conta a respeito de uma cidade que tinha um juiz iníquo. Lucas 18, de 1 a 8. E fala que nessa mesma cidade que tinha esse juiz iníquo, que não temia Deus e não tinha consideração por nenhuma pessoa, tinha também nessa cidade uma viúva que ia ter com ele e ficava pedindo para ele resolver a sua causa. Um juiz tinha que fazer o quê? Acontecer o contexto do direito, daquilo que deveria ser feito, daquilo que caberia por direito, para fazer também aquilo que nós chamamos a justiça, sendo também justo. Mas ele não era justo, esse juiz. Então Jesus conta essa parábola e diz para que a gente deve orar sempre e nunca esmorecer.
nunca desanimar, nunca ficar sem ânimo, deixar sempre a nossa alma num contexto de uma perspectiva daquilo que Deus já nos deu, já fez por nós e faz em nós e faz também através de nós. E o que é interessante é que depois que ele conta essa parábola, ela se encontra, segundo Lucas vem relatando, ela se encontra quando perguntaram sobre a vinda do reino de Deus. E diz lá no versículo 20 do capítulo 17 de Lucas, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Aí ele explica algumas considerações, fala dessa parábola e na sequência ele conta uma outra parábola daqueles que confiavam em si mesmos e se achavam justos. Veja como está esse contexto que Lucas construiu dentro da orientação do evangelho que ele escreveu a respeito de Jesus Cristo para dizer uma verdade para aquela pessoa para quem ele estava escrevendo, que era Teófilo, que ele escreveu o livro, o evangelho, e também escreveu Atos do Apóstolo. Então ele estava escrevendo algumas coisas para ajudar as pessoas a entenderem alguns pontos que são revelados que não havia ficado muito esclarecido. Dentro de tudo isso, eu não vou entrar nas parábolas, apenas colocando elas para ver a ordem como foi colocada, e eu quero destacar que esse juiz, de tanto essa mulher pedir para ele, sendo mau, mesmo assim, passado um certo tempo, não deu atenção, mas ele diz nessa parábola, Jesus está querendo dizer uma verdade para nós. Então, disse o Senhor, versículo 6, eu quero destacar a partir do versículo 6 do capítulo 18. Lucas 18, 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele faz uma pergunta. Quando eu vier, haverá fé na terra? Haverá pessoas que terão fé naquele momento? O que está acontecendo com a fé dos cristãos com o passar do tempo? Está virando muitas vezes uma crença religiosa. Então, aqui, ele faz uma afirmação, disse Jesus: considerai o que diz aquele juiz iníquo. Considerai, a palavra é akouou, é isso aqui. Não seja surdo, isso significa considerai. Não seja surdo, ouça. Presta atenção, entenda e compreenda o que está sendo ensinado com essa parábola. Um juiz iníquo, agora ele falou, por causa que essa mulher fica pedindo para fazer justiça, e Jesus fala, Deus não fará também justiça muito mais do que esse juiz iníquo? Mas ele quer dizer alguma coisa que fala assim, veja o que ele diz. E ele diz, eu vou fazer isso para essa viúva, não porque eu sou uma pessoa boa, porque ele falou, eu sou uma pessoa que não temo a Deus. Eu sou uma pessoa que não considero ninguém. Mas eu vou fazer porque essa viúva está me importunando e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a justiça desse caso para ela, para que ela não venha depois me perturbar. E essa palavra, ele está falando para que a gente preste atenção no que ele está dizendo. Ele tem consciência de quem ele é. Veja como é interessante. Resumindo tudo, ele diz assim, o juiz, mesmo sabendo quem ele é, ele tem consciência que ele não está fazendo o que deve ser feito. Ele tem consciência, mas não está fazendo. Mas para ele não sofrer consequências, para ela não molestá-lo depois, futuramente, a palavra é upopiazo, molestar, significa trazer algum aborrecimento insuportável.
Ele mesmo tinha consciência que ele não estava exercendo a sua função, fazendo o que deveria ser de direito, não é nem justiça, o que é de direito, ele não estava fazendo. Aquilo que o próprio Lucas já está falando como um servo inútil. Mas a consciência dele já estava dizendo, eu vou fazer isso por obrigação, porque eu tenho medo que depois eu vou sofrer um aborrecimento. Ele está falando de juízo. Um juiz que passaria a ser julgado e podendo até ser condenado. Então eu vou fazer por obrigação, para que não venha um aborrecimento insuportável. Está vendo? Ele que era insuportável, estava com medo de alguém julgá-lo e ele sofrer algo mais insuportável. O sentido dessa palavra, upopiazo, significa como que se fosse esmurrado, como um lutador que apanha, fica com o olho roxo, o rosto roxo, com hematomas. E quando fica roxo, significa, com hematoma, significa que houve vazamento de sangue e o sangue ficou retido. Não houve sangramento. E ficou roxo porque ficou as hemácias do sangue parado, significa a vida, sangue é vida, a vida foi retida. Então ele estava retendo aquilo que era a vida, que ele poderia dar vida, ele não estava dando. E ele tinha consciência disso. Eu vou fazer para que essa mulher depois não venha me molestar. Porque ele sabia que passaria por um crivo de julgamento. E Jesus diz, considerai, acuou. Jesus, esse considerai, diz assim, não seja surdo. Ouça, ouve o que está sendo ensinado. Ouça o que eu estou ensinando. Haverá um julgamento, ele está falando aqui. E quando ele fala a respeito disso, nós precisamos entender o seguinte, que aqui Lucas 18:8, ele fala assim, haverá fé quando eu vier. E o 9:14, ele também fala daqueles que confiavam e se achavam justos. E ele está falando de oração, e ele continua falando em oração. E agora ele fala, teve 2 que foram orar num templo, e diz que um foi orar de si para si. Era aquele que se achava santo, justo, perfeito, e o outro que se achava pecador. E ele falou, qual dos 2 foi justificado para casa? Ele contou uma outra parábola, dentro desse mesmo contexto, da oração, de estar em comunhão, porque quem ora está em comunhão, falando com Deus, ele não está fazendo uma petição apenas, ele está tendo comunhão. Então ele estava falando a respeito de algo muito importante. E muitos que acham que estão em comunhão com Deus, não estão apenas num contexto religioso de petição, mas não estão em comunhão com Deus. A oração deles é de si para si mesmo, com seus interesses pessoais, próprio do ser humano caído, afastado de Deus, inclusive morto espiritualmente, como nós já falamos. Mas o outro que era um pecador, veio e falou, tem misericórdia de mim. Esse desceu justificado porque ele se humilhou, ele se arrependeu e disse que ele tomou consciência de si mesmo e disse para que Deus tivesse e usasse misericórdia. Então eu quero falar para os irmãos o seguinte, na vinda de Jesus já falamos que ele é o juiz que fará o julgamento e todos passarão pelo tribunal de Cristo, com exceção daqueles que viveram uma vida justa, santa, num contexto de comunhão. Esses vão passar, mas não vão ser julgados. Mas os que não viveram segundo essa condição, já vimos que eles serão julgados. Então, eu quero fazer daqui para frente uma afirmação. Embora seja real, o juízo e a justiça de Deus um dia será cobrada. Ele falou que Deus fará isso e que a gente não deve buscar a nossa justiça com as próprias mãos, deixar que Deus assim o faça. Muitos negam que Deus fará justiça e juízo. Outros fazem pouco caso, nem interessam. Deus é papai do céu, no final, universalmente, vai salvar todo mundo. Deus é amor. Não, ele está falando a respeito de um contexto de juízo e de justiça. Mas ele também está falando para ver uma vida de conformidade, para imitar Cristo, como já foi lido. Temos que ser imitadores de Cristo e expressar esse Cristo através da nossa vida. Por isso que Jesus disse, considerai, ouçam, presta atenção, é um ensino que eu estou falando. Um juiz iníquo, ele mesmo sabendo que ele o era, preferiu fazer por obrigação para não sofrer consequências. Mas ele fez por obrigação, é inútil, não fez nada mais do que obrigação. O que a lei regia, um juiz
julgando o direito. Mas um juiz não faz justiça. E ela queria apenas os direitos. Mas Jesus nos comprou para sermos justos e fazermos a justiça. Por isso, ele falou, para não ficar sofrendo, esse é o sentido, a gente vai entender que ele falou, eu prefiro fazer alguma coisa por obrigação para depois não ser cobrado por essa mulher. Muito mais, não ser cobrado pelo próprio Criador que deu a condição para ele fazer o direito do juízo. Outros usam o juízo e a justiça de Deus como moeda de manipulação de pessoas. Coloco isso de uma maneira tal que as pessoas ficam aterrorizadas. Produz medo. A partir daí usam de extorsão, escandalizam usando o juízo. Produz sedução nas pessoas, gera iniquidade. A iniquidade vai gerar crueldade, vou explicar isso. E pode gerar inclusive a morte. Paulo diz que reconciliando com Deus, e nós devemos agora desenvolver a salvação. Então Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. Fez com que a gente pudesse voltar a ter a comunhão com Deus, restabeleceu o nosso espírito morto, dando vida a Ele. Temos agora a condição de ouvir Deus, falar com Deus, orar com Deus, expressar Deus. E Ele falou que nós devemos fazer esse desenvolvimento da salvação com temor e tremor, sabendo de quem Deus é e das nossas limitações, mas que o Espírito Santo em nós nos ajudará na responsabilidade de cumprir esse propósito, que nós devemos ser como imitadores de Cristo. Filipenses 2, de 12 a 13. É só você voltar um estudo. Numa quarta-feira eu falei sobre esse tema de estarmos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, e o Pai é o agricultor, que está lá em João capítulo 15. Falei a respeito disso. Então nós vivemos tempos de luto e tempos de lutas num mundo corrupto, cheio de injustiça, de iniquidade. Mas o cristão que permanece, nós falamos isso, porque o cristão, ele tem Cristo. Então, ele tendo Cristo, ele pertence agora a um outro que não é mais o mundo. E nem ao Senhor do mundo. Ele pertence a Cristo. Foi tirado do mundo para viver o reino de Deus. Então, ele tem Cristo, ele pertence. Mas ele não só pertence, ele também permanece em Cristo e persevera em Cristo e renovam as suas forças a cada dia, como aquele que nós falamos, enxertado no próprio Cristo, permanecendo em Cristo, recebendo a seiva do Espírito. O Espírito de Cristo falando com o Espírito dele, faz com que ele viva e frutifica e produza os frutos que Deus assim espera. Então muitos cristãos já foram libertados do cativeiro do pecado. Mas Jesus falou que ele veio para abrir os olhos deles. Mas eles estão com os olhos do coração ainda fechados. E por isso continuam oprimidos pelo sistema chamado religioso. Então eles olham para fora e não olham para dentro de si. Então eles não conseguem enxergar o que o próprio Jesus falou, que o reino de Deus não vem de forma visível. Ele está dentro de cada um de nós. Porque um dia nós entraremos nele, mas agora esse reino já entrou em cada um de nós. E somos embaixadores de Cristo, por enquanto que nós estamos aqui para expressar esse Cristo. Então, esperando a volta de Cristo, cada um vê de alguma maneira. Uns fazem análise teológica, elucubração. Não, Jesus não estava falando isso. Esses que esperam Cristo, eles não olham para os acontecimentos apenas, mas eles olham para os acometimentos que eles mesmos estão produzindo num mundo paralelo, dizendo-se cristãos, mas cheio de iniquidade, e que não estão produzindo frutos dignos de arrependimento, por se acharem certos religiosos, quanto aos seus direitos, seus méritos, privilégio, por terem aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nós já vimos que naquele dia do juízo, vão chegar para Jesus: não fizemos em teu nome
profecias, falamos as coisas do reino, curamos, expelimos demônios. E Jesus vai dizer abertamente para ele: não vos conheço, vocês não tiveram comunhão comigo. Apartai-vos os que praticam a iniquidade. Veja, aonde está o processo da iniquidade. Então, o choro, queridos, que eu ouço hoje não é mais de crianças na fé. Você vê as pessoas que entram e aceitam Jesus Cristo logo no começo, elas choram de alegria, choram de arrependimento, choram por uma transformação de uma vida. Elas choram como uma criança que quer um alimento espiritual. Elas não conseguem expressar os sentimentos, mas elas choram e Deus as abençoa. Por isso, hoje eu escuto choro de crentes que não cresceram em santificação. É crentes que não mantiveram comunhão nem com o Pai e nem com Jesus Cristo, para exercer o que Ele pediu, sendo agora justo fazer justiça. São cristãos que não estão fazendo justiça, são cristãos que sentem-se desamparados, os quais oram, mas parece que não houve a resposta do jeito que eles querem, porque eles se acham. E Jesus falou: quem se acha se perde. Os que não sabem o que fazer diante dos acontecimentos e as situações que enfrentam, eu vejo hoje crentes de muitos anos de comunhão, estão enfrentando problemas. E enfrentando os problemas, eles não estão achando como solucionar esses problemas. E terão que enfrentar esses problemas, não só os de hoje, mas também os de amanhã. Basta cada dia suas dificuldades e também os que virão no futuro. Porque eles vivem o comércio da grande Babilônia, que falam no Apocalipse, que depois vou dar um estudo só sobre isso daí para entender o restante, para não misturar as duas coisas, escatologia e Apocalipse. Deixar o Apocalipse, mas que tem um contexto escatológico também profético. Aí ele fala: vive o comércio da grande Babilônia humana. Clamo por Jesus, mas não clamo para Deus podá-los. Não é cortá-los de Jesus, né? Podá-los, para que eles produzam mais frutos. Quando vem com a tesoura para podar, eles reclamam. Não querem que Deus corrija eles. Sente-se milindrado, mimimi. Sente vitimizados. E não produzem para Deus o que devem produzir. Como nós já vimos lá em João 15, Jesus é a videira verdadeira, o reino de Deus, a presença, Ele é Rei, Senhor dos senhores. E nós estamos enxertados nele, então nós permanecemos nele, a seiva do Espírito Santo, o próprio Espírito de Cristo passa ao nosso Espírito, e como enxertado nele, nós vamos estar na unção do Espírito em santificação, e o processo vai produzir em nós essa ação do Espírito, os frutos que Deus quer. Mas Deus quer podar, para limpar, para deixar mais puro, para deixar a gente perfeito. Já explicamos isso, depois vocês veem o estudo anterior de quarta-feira. Não essa, a anterior. Então Deus não tem prazer em cortar ramos, porque Ele quer que todos sejam salvos. Deus tem prazer no corte da poda, para que as pessoas que estão enxertadas em Cristo cresçam em santificação, cresçam na justiça e pratiquem o amor ágape, esse amor desinteressado. Deus é um pai que corrige os seus filhos. Então os frutos do Espírito acabam aparecendo quando o cristão permanece em Cristo e persevera, anda com Cristo, porque na realidade o Deus Pai, na comunhão e em Jesus Cristo e com os irmãos, nós podemos assim expressá-lo aonde nós estivermos. Outros crentes cristãos dizem que destroem exércitos, saltam muralhas, derrotam gigantes, mas não conseguem vencer a si mesmos. Por que eles não conseguem vencer a si mesmos? Porque Jesus, ele ensinou em algumas passagens, quando se fala haverá fé, quando se fala da sua vinda, nós temos alguns textos bíblicos muito interessantes em que ele faz algumas considerações a respeito da sua vinda e a condição de sua vinda. E ele falou: para você ser meu discípulo, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a minha pessoa para ser o meu discípulo. Então nós vamos encontrar uma série de passagens que fala
Por exemplo, Mateus 16, ele fala a respeito disso, de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Marcos 8, 34 a 38, fala isso também. Lucas 9, 23 a 27, fala do negar a si mesmo e tomar a sua cruz. É esse contexto que as pessoas têm dificuldade. É aí que elas não crescem. Por isso que não tem nem uma santificação desenvolvida e nem uma comunhão adequada. E o que é interessante, Marcos 8, 34 e 38 diz o seguinte: não nego a si mesmo, não toma a sua cruz, e eles querem salvar a sua própria vida. E Jesus falou, se você quiser salvar a sua... Porque a palavra vida pode ser bios, que é a vida biológica, carnal, pode ser a psique, que é a alma, e pode ser a pneuma, que é o espírito. Ele está falando aqui da vida, nesse contexto de Marcos 8, 34 e 38, da vida psicológica, isto é, falando da alma. Quem quer salvar a sua alma vai se perder. O que perde a sua alma por amor de mim e do Evangelho, ganhará a vida plena, Zoe, e ainda a vida eterna. Então, ele estava falando aqui que agora os que se envergonharem de seguir a Jesus, tomar a sua cruz e vivenciar esse amor ágape, expressá-lo, ele falou, eles se envergonham de mim e não querem negar a si mesmo. Jesus mesmo negou e nós devemos imitar a Jesus, fazendo que a vontade do Pai seja soberana. E ele falou, quando eu vier, esses textos estão falando isso, quando eu vier, eu também vou fazer o que com eles? Eu também vou me envergonhar deles, porque se envergonharam de mim. E aí nós temos essas passagens, por isso que eu reportei Lucas 18, 8. Haverá fé quando eu vier. Por isso que é importante que muitos não estão conseguindo vencer a si mesmo. Por que não vence a si mesmo? Porque são crentes, são pessoas sinceras, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador, mas não cresceram em conhecimento e em graça, no desenvolvimento de uma comunhão plena. Eles não negam a si mesmo, não tomam a sua cruz, não seguem a Jesus como seus discípulos. Acabam falando de Jesus, mas seguindo uma denominação religiosa, uma instituição religiosa, com cabeça humana e não com cabeça como Cristo. Sem o Espírito Santo, eles não entendem, não compreendem os princípios e os fundamentos da vontade e do propósito de Deus para a vida deles. Mas vivem de uma maneira sincera, mas não de uma maneira sensível. Então o Espírito Santo afirma que a iniquidade vai crescer até o aparecimento do homem da iniquidade, como nós já vimos lá com Paulo, o qual Cristo matará com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Então, por causa da iniquidade, alguns vão apostatar da fé, o amor ágape, esse amor desinteressado, vai desaparecer e acaba ficando esse amor humano, visceral, próprio da carne, das necessidades, das carências, das paixões, também próprio da alma, desses seres que não tiveram uma ressurreição do espírito interior. Esse da alma é intelectivo, é gnose, é conhecimento, é sabedoria, é filosofia, é busca de uma verdade. Nós não, os que ressuscitaram em Cristo e com Cristo, e nasceram e estão assentados com Cristo nos lugares celestiais, esses já têm revelação. Então eles não ficam procurando verdades. Por isso que a alma daqueles que não ressuscitaram ficam buscando deuses e se tornam um Deus eu. Um Deus eu procurando deuses, fazendo deuses e, na realidade, que não expressam o verdadeiro Deus. Por que que acontece isso? Porque essa inconstância, porque a apostasia que vai anteceder a vinda de Jesus, porque o crescimento da iniquidade, é porque quem é cristão tem Cristo e pertence a Cristo. Então, tem uma nova identidade. Morreu para a vida adâmica e agora a vida é cristão. Então, não é mais Adão, agora é cristão. Segundo, mas se não permanece em Cristo, permanece numa instituição, numa denominação, numa religião, ou num pensamento, numa filosofia, numa busca de uma verdade, ou qualquer outra coisa, menos em Cristo, onde toda a verdade e toda a sabedoria se encontra, como diz Paulo, não está em Cristo, não tem a natureza santa e nem o Espírito Santo
para crescer em santificação. E terceiro, se não perseverar na comunhão com o Pai, com o Filho e com os irmãos, nessa unção do Espírito Santo, ele não é verdadeiramente um cara perfeito para produzir o fruto de justiça, um filho de Deus. Então a iniquidade cresce. E como que ela cresce? Cresce no meio religioso, porque a religião é parte do sistema babilônico. Porque o cristão reivindica os seus direitos, quer sejam seculares, por se achar cristão, então ele se acha superior, não só no sentido religioso, mas também no secular. E também religioso, por se achar salvo. Se acha detentor de méritos por causa disso, pelo que faz, realiza e procura, veja a palavra, preservar a sua vida, psique, com compromissos religiosos, por se achar um privilegiado, por ter aceitado Jesus Cristo. Como não? Veja, ele quer preservar, mas como não persevera, com medo de perder a sua psique, o seu pseudo-eu, ou Deus-eu, na realidade, ele continua vivendo uma vida dúbia, cheia de insegurança, incertezas. Não tem comunhão nem com Deus e nem com Cristo. E a iniquidade cresce, aparece, porque o cristão é sincero. Ele falou, eu creio em Jesus, e crê mesmo. Mas ele não é sensível, queridos. Não tem esse contexto do afeto. O coração dele não está circuncidado em Cristo para abrir, para entender esse sentido. É um coração endurecido, empedernido. Sem o amor ágape, o amor desinteressado, o cristão expressa a iniquidade dos seus direitos, dos seus méritos e se achando privilegiado, porque procura preservar a sua vida, a sua psique, o seu eu, e por não negar a si mesmo, se vitimiza. Esse é o problema que começa. Então, quando ele não acha uma solução, e Deus não responde numa oração o que ele quer e do jeito que ele quer, ele se vitimiza. Se ele não briga com Deus, ele acaba brigando com ele mesmo e perde a fé. A fé vai esvaecendo e não é só a fé. Ele vai se tornando também uma pessoa vitimizada porque ele acha que Deus não o ama. Então ele começa a se vitimizar. Ele não entendeu que Deus o ama e ama muito. Mas ele quer fazer com que Deus faça o que ele quer. Então ele quer fazer de Deus um devoto, que ele cria e ele faz e agrada para que Deus possa retornar para ele o que ele bem entende e como ele quer. Então, fazer Deus, ser um devoto de Deus, ser um devoto de Jesus. Não, Jesus não quer um devoto. Ele quer realmente fazer com que a gente seja um imitador de Cristo, um filho. E ao se vitimizar, ele se torna cruel, primeiro consigo mesmo, e depois ele torna cruel com os irmãos, como fez Caim com Abel, com relação à fé. Porque a oferta de um foi melhor do que a do outro. Por causa disso, Caim não matou porque ele odiava o irmão. Caim matou porque odiava Deus. Não tinha Deus. E por não ter comunhão com Deus, ele odeia o irmão. Mas aquele que nasceu de novo, ele ama o irmão. Porque ele tem um amor ágape. Também como Davi, um homem do coração de Deus. As pessoas falam, como Davi, um homem do coração de Deus? Podia ter aprontado com lá Urias. Ele usou do que naquele momento? Da iniquidade, que é um medo que está embutido, que se chama escrupulosidade, para com Urias. Por que ele usou da escrupulosidade? Ele usou da escrupulosidade por causa da iniquidade que ele produziu, para preservar a sua imagem real, pessoal. Então ele falou para Urias, vai lá ter com a sua mulher. Ele já tinha aprontado, aí se ele dormir, embebedou para ver se ele ia. Se dormir, ele não ia nem ia saber, vai nascer um filho, pronto, tá tudo certo. Deus não permitiu. Não permitiu. Depois de quase um ano passado, veio um profeta, conta uma história de pastorzinho, ele entendeu que ele perdeu a noção. Davi tinha enfrentado o leão, queridos. Tinha enfrentado o urso. E falou, esse gigante que está querendo enfrentar o Golias lá, ele enfrentou Golias. Aí você fala, mas esse cara, ele enfrentou Saul, rei, sogro, enfrentou problemas seríssimos. E não avançou um pé.
para pegar um reino que ele já tinha sido ungido para ser. Ele falou, não, enquanto tiver esse rei Saul, vai ficar lá. E ele fugia para não confrontar com o ungido que Deus já tinha colocado, mesmo já destituído. Porque Deus não abroga o dom que é dado. Veja um Davi desse, de repente está sendo vencido, sabe por quem? Não é por leão, nem por urso, nem por um grande gigante, e nem por reis. Ele está sendo vencido e destruído por ele mesmo. Ele mesmo, a si mesmo, o Deus Eu apareceu. Veja, outros cristãos que procedem com iniquidade. O que é iniquidade? Não é mais o pecado, é a consequência do pecado que acaba aparecendo. Expressam a escrupulosidade. Para cobrir o contexto do medo covarde e o medo da timidez, com uma defesa própria para não revelar quem realmente ele é no coração. Essa é a realidade. É para manter as aparências. Então a escrupulosidade é uma das máscaras do medo. Entre muitas máscaras, o medo tem uma chamada escrupulosidade. Você olha para uma pessoa, você fala, essa pessoa é ética, essa pessoa é moral, não vejo defeito. E se for num contexto religioso, fala assim, essa pessoa é santa. Ela é Deus no céu, ela aqui na terra. Então eu brinco muito às vezes, quando a pessoa começa a me santificar muito, eu falo, fala uma coisa ruim de mim. Acha um negócio ruim em mim. Não tem. Eu falo, então procura. O dia que você achar, a gente volta a conversar. Você não está enxergando direito, teu coração não está bom, não. Só os teus olhos estão vendo. Mas se me achar só defeito, também falo assim, vê se tem alguma coisa boa em mim. Também não tem. Então precisa trabalhar um pouco mais para ver se acha alguma coisa boa. É assim que eu entendo o que é imitar a Jesus Cristo. Precisamos entender as nossas limitações. Então a escrupulosidade é uma das máscaras do medo. Pertence ao indivíduo soberbo, ao indivíduo arrogante, que mostra de forma ética, moral e até santa no contexto religioso, mas o seu homem interior, o espírito dele, a alma dele, está um frangalho, o espírito está morto e a alma está um trapo. O seu coração é duro, é cruel. A esses Jesus chamou, na sua época, de hipócritas. A hipocrisia é uma mentira presa ao espírito, querido. E a mentira é preso no intelecto, na mente. Ambos, a mentira presa no espírito, para mostrar uma coisa que não é espiritualmente, e a mentira que é dita na mente, para mostrar o que não é e nem é capaz, as duas têm a mesma consequência. Quer seja intelectiva, quer seja espiritual, ambas são para manter as aparências. Que aparências? Aparências do visível. E impedir de ser visto quem realmente você é. E a palavra de Deus revela que nós, Paulo falando, nós não mais conhecemos as pessoas como a gente vê, mas a gente passa a conhecer a pessoa segundo o coração delas. A nova criatura em Cristo. Então não existe mais uma aparência física. Agora vai ter uma verdade expressada do homem interior através desse homem físico exterior. E Jesus, quando comparou esses homens, que ele chamou de hipócritas, os fariseus, escribas, os saduceus, religiosos da sua época, ele comparou com sepulcros caiados. O que é um sepulcro? Sepulcro é uma sepultura. E o que é caiado? É usado o cal. Então era aquela sepultura pintada de branco, bonita, linda por fora. E ele falou, por dentro é um espírito morto, é uma pessoa morta, é uma podridão, é um fedor. É algo que ninguém quer mostrar o que está lá dentro, mas se reveste de um exterior. Isso é escrupulosidade. É o medo de não revelar quem verdadeiramente é. Quem expressa o amor ágape, esse amor desinteressado, revela quem é. Pois tem perspectiva, queridos, eterna, e não expectativa futura. Até mesmo com relação à vinda de Jesus. Tem perspectiva eterna. Então você vê que lá, em Hebreus, falava que muitos já
desde a época lá dos patriarcas, como Moisés, esperavam a cidade celeste, a Nova Jerusalém, que o grande arquiteto e construtor estava fazendo. Não estava preocupado em pôr na terra uma cidade por nome de filhos, como os cainitas. E também não estava preocupado em vivenciar esse contexto babilônico criado pelos homens, mas ao mesmo tempo com o contexto de querer o espiritual depois. Não tinha isso não. Porque ele não tem expectativa futura, ele tem perspectiva eterna, revelada por Deus. Vive na perspectiva do que já tem, do que já recebeu, do que é. E não para fazer para ser, do que já é. E não vive na expectativa do que pode fazer ou do que pode vir a receber. O amor ágape, para nós encerrarmos, não é sentimento. Não tem nada a ver com a alma. O amor ágape é a plenitude égica, criadora, daquela imagem e semelhança que Deus havia colocado no homem que ele perdeu. E que agora em Cristo está restabelecido, porque não é desejo, mas é uma vontade explícita de uma perspectiva, de uma revelação já dada para ele, eterna, com a certeza e convicção, fé. Não tem interesse, pessoal, não se satisfaz, não reivindica seus direitos e privilégios, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, não se ressente do mal, fica lá preocupado, falar isso comigo, me mimizando, não, nem se vitimizando, não se alegra com a injustiça. Quem tem o amor ágape, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue Cristo. Expressa a santidade, a justiça, a paz, a alegria do reino de Deus, não são do Espírito Santo. O amor ágape, 1 Coríntios 13, define assim Paulo: ele é paciente, ele é longânimo, isto é, ele tem bastante paciência. Ele é benigno, ele só faz bem. Ele regozija-se com a verdade. Ele não quer a mentira, nem no espírito e nem na alma. E aí ele fala, tudo sofre. Esse sofrer que está aqui, as pessoas acham que é o sofrer de um sofrimento, por erros cometidos, coisa. Não, não. Esse sofrer que está aqui é sofrer calado, como Jesus fez. Foi injustiçado, crucificado e não abriu a boca. Esse sofrer tudo sofre significa uma pessoa que oculta as pessoas que o agridem, que falam contra ele, e ele cala. Ele não fala, ele fica em silêncio. Esse é o sofrimento. Esse é o sentido de carregar uma cruz. Esse é o sofrimento, porque ele sabe quem ele é e a quem ele pertence. Sabe o que ele está fazendo aqui, qual é a sua vontade, que é a de Deus, e qual é o seu propósito eterno para voltar para Deus e apresentar a respeito de sua vida. Tudo crê, fé. Tudo espera. Então ele sempre tem algo de esperança. Tudo suporta. A palavra suporta aqui é o pômeno. O pômeno. O pômeno significa permanece, persevera, aguenta os maus tratos. Porque está em Cristo, permanece em Cristo, tem Cristo e persevera em Cristo. Segunda carta de Pedro, eu quero encerrar todo quanto à vinda de Jesus. E Pedro vai falar isso para nós em 2 Pedro 3, de 1 a 18. Mas leia depois a segunda carta de Pedro todinha. Vocês vão entender muitas coisas que eu já falei. Mas agora eu quero ler 2 Pedro 3, de 1 a 18. Eu quero ler e terminar com Apocalipse 22, 10, 17, a respeito desse tema que eu estou falando. E a pergunta é, eu e você, como cristãos, como esperamos a vinda de Jesus Cristo? Como salvos? Ou desenvolvendo aquilo que nós recebemos, que é a salvação, para expressar esse Deus com responsabilidade com a nossa vida? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3. Eu quero fazer questão de ler do jeitinho que está aqui na Bíblia, sem tirar nem pôr, nem falar nada, só ler. E deixa o Espírito falar com o teu espírito. A palavra de Deus falando ao seu espírito. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1.
Pedro diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola, a segunda carta que vos escrevo. E ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Estou falando para cristãos como eu. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não está falando de justo santo aqui, porque não estarão mais. Continua. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você está vendo aquilo que eu falei? Ele não quer cortar ninguém, ele quer podar. É um corte de poda para produzir mais, crescer em santificação, em comunhão. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Já falei sobre isso. No momento que você morre, começou esse contexto. Então tem muitos esperando o dia. Não. Esse dia já está desde o Gênesis acontecendo, porque o reino de Deus foi colocado para o homem lá no princípio da criação. Então virá como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo, tá vendo? Em santo procedimento e piedade, fazendo acontecer a vontade de Deus. Santidade, santificação, piedade e misericórdia. Conhecendo Deus, conhecendo Cristo e ficando parecido com eles, expressando eles com a sua vida. Esperando, veja aqui o versículo 12, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Lembra a ceia de Deus que eu falei? O dia de Deus, ceia de Deus. Não é a ceia do Cordeiro, é a ceia de Deus. Que vem aquele julgamento do Apocalipse 19, que nós já falamos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, em que Deus será tudo em todos, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, aonde não precisará do sol nem da lua, em que a nova Jerusalém não terá mais um templo. O próprio templo vai ser a essência de Deus e Cristo como sendo a sua luz, brilhando e todos vivendo em conformidade. Por esta razão, versículo 14, pois amados, esperando estas coisas, tá vendo? Eternas, e não futura, como muitos ficam pensando, empenhai-vos por ser achados por ele em paz. Você está esperando em paz? Ou você não tem paz ainda? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, nós estamos vivendo a religiosidade. É como aquelas virgens que não foram sábias. Ficaram. Empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, isto é, sem pecado, sem a iniquidade, e irrepreensíveis. Por isso que Paulo escreve que o vosso espírito, a vossa alma e a vossa carne sejam purificadas, para que quando encontrar o Senhor,
expressando o amor ágape com a sua vida, vocês não se sintam envergonhados. Que vocês se encontram diante dele e falem: estou aqui, Senhor, porque eu entendi a tua vontade e o teu propósito. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos que nós estamos falando, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza, da fé, daquilo que você já recebeu, das promessas, daquilo que você guarda no teu coração, de coisas eternas, sentada nos lugares celestiais, e não de coisas futuras na terra. Antes, crescei na graça. Veja o que ele está falando. Antes, você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Está vendo? A eternidade. No dia eterno. Agora e na eternidade. Você depois lê todo o contexto de Pedro, dessa segunda carta. Pode ler toda a carta do primeira também, mas essa segunda vai falar muita coisa que nós falamos a respeito de como crescer e entrar no reino eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós somos embaixadores e representantes, e depois nós entraremos nesse reino. Então eu quero encerrar agora com a passagem do Apocalipse, em que o João escrevendo, ele encerra o Apocalipse fazendo essas considerações, e eu quero fazê-las e deixar essa pergunta final. Como eu e você estamos esperando a vinda de Jesus? Como nós estamos esperando? Apocalipse 22, versículo 10 diz o seguinte: disse ainda: não celes as palavras da profecia desse livro, do livro aqui do Apocalipse, que um dia a gente vai estudar ele nesse contexto, que tem coisas escatológicas aqui também, porque o tempo está próximo. Continue o injusto. Presta atenção, querido, que ele está falando aqui. Depois que ele falou da Nova Jerusalém, tudo, ele falou assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. A pergunta é: estamos fazendo isso? Ou estamos nos achando salvos e vivendo como a gente bem quer e usando Deus como um devoto que a gente constrói, um Cristo que se torna o nosso empregado? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, diz Jesus, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aqui ele faz uma das últimas bem-aventuranças, que são 7 no Apocalipse também. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas, que já foi descrito aqui. Depois um dia a gente faz um estudo sobre isso. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o 17 encerra: o Espírito Santo e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A palavra que nós temos é, fechando tudo isso, é assim: como estamos esperando a vinda de Jesus? Olhando os acontecimentos de fora, esperando um anticristo? Ou tendo a certeza que nós vamos encontrar com Cristo, olhando para dentro e fazendo com que a gente expresse a imagem e semelhança de Deus através de cada um de nós, tendo uma consciência clara, como aquele juiz tinha a respeito, mas que não faz isso por obrigação, esperando para não sofrer as consequências. Não faz isso por equidade, por amor desinteressado. Porque o reino de Deus, o cetro do reino de Deus, é cetro de equidade. O que é equidade? Depois que nós já recebemos tudo isso de graça de Deus, o universo
a salvação, a bênção, o próprio Espírito Santo conosco. Nós não podemos mais viver a iniquidade. A iniquidade nada mais é do que reminiscências daquele antigo pecado. A iniquidade nós já vimos que ele está produzindo e que nós chamamos o medo. E o medo é falta do amor de Deus. Quem não tem o amor de Deus vai expressar a iniquidade. E expressando a iniquidade expressa a escrupulosidade. E isso mostra uma realidade que não é a verdade. Vai mostrar gente que parece Cristo, mas que não é. Por dentro são lobos devoradores. Então nós vamos aprender com Jesus o que ele sempre coloca para nós. Como que você e eu estamos esperando a vinda de Cristo? Estudando para ver os acontecimentos? Ou evitando ser acometido pela iniquidade e praticando ela, fazendo com que as coisas fiquem pior e o reino de Deus não transpareça até que os filhos de Deus, diz Romanos, se revelem, para que a natureza seja o quê? Também regenerada da corrupção em que ela foi sujeita com a queda do homem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa reflexão sobre a vinda do reino de Deus, porque eu quero dizer para o irmão e para a irmã, pode chegar hoje, ele vir nos ares, um relâmpago do Oriente ao Ocidente, e todos verão. Todo o povo da terra se lamentará. Mas, na hora que nós fechamos os nossos olhos, a gente precisa fechar tendo a certeza do que Paulo disse. Corri a carreira, guardei a fé, cumpri o propósito. Agora vou pegar a coroa da glória, a ressurreição, porque é muito importante estar com Cristo. Mas, enquanto estamos aqui, vamos falar de Cristo, viver esse Cristo, expressar esse Cristo, imitar esse Cristo, para a honra e glória, e podendo estar lá, em paz, na presença dele, dizendo, fiz o melhor. Senhor, eis-me aqui, o Senhor me deu tanto, e agora eu procurei trabalhar para conseguir mais tanto. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, como está sendo feita no céu. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, e que a gente saiba como esperar Jesus Cristo. Não é buscando teologias, coisas futuras, teleomórficas, não. É sabendo que nós somos responsáveis, porque Ele nos deu essa terra com uma herança, um patrimônio, para cuidar, para guardar. E Ele veio e resgatou e falou, agora o reino vai se instaurar. Primeiro no coração dos homens, depois os homens entrarão nele, e Deus será tudo em todos para a glória e honra de Deus, eternamente. Amém, queridos? Amém. Irmãos queridos, eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão perseverando conosco aqui nos estudos, no nosso culto matinal, porque nós estamos aqui tocando trombetas até que a última trombeta seja tocada. Nós estamos aqui sem interesse nenhum. Nós estamos aqui querendo transmitir para cada um de vocês a palavra de Deus, o ensinamento que nós adquirimos no decorrer da nossa vida de comunhão com Deus, desde a nossa mocidade, que nós iniciamos a nossa carreira de fé e perseveramos até agora. E vamos perseverar até o fim. Nós não temos interesses em vocês, interesses particulares, mas o nosso interesse é em amor, para que cada um de vocês cheguem ao pleno conhecimento do Senhor nosso Deus. Por isso eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão perseverando conosco. E creio que outros futuramente ainda hão de ouvir esses ensinamentos. E nós louvamos a Deus, porque Ele nos ajudou a perseverar até aqui. Até Ebenezer, até aqui o Senhor esteve conosco. Amém. Vamos orar mais uma vez e depois fazer a nossa oração final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor,
porque o Senhor é fiel, o Senhor está conosco a cada dia, a cada momento, a cada culto matinal dominical. O Senhor tem sido fiel. Estando aqui, o Teu Espírito Santo presente nesses momentos na nossa vida, nos nossos lares, o Senhor tem trazido a paz. Eu tenho certeza que todos que entram aqui nesta casa, eles sentem paz, porque aqui é reino Teu, aqui é propriedade peculiar Tua. Que cada lar, cada casa possa ser assim também, um lugar onde todos sentem a paz de Cristo, o amor, a bondade, a misericórdia. Que o Senhor transforme cada lar num pedacinho do paraíso, amém, porque nós estamos no paraíso. Louvado seja Deus, nós estamos na Tua paz, na Tua graça. Obrigado, amém, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a perseverar. Amém. Ajuda cada irmão, Senhor, a perseverar. Vem, Espírito Santo, entra na vida de cada um, para que eles possam ser cheios da Tua presença, da Tua graça, em comunhão plena com o Senhor. Vem, Espírito Santo, porque é só com o Senhor, só com o Espírito Santo, que nós podemos perseverar até o fim. Mesmo nos dias da apostasia, nós estaremos firmes, inabaláveis, porque o Senhor nos prometeu isso, e que nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Ó Deus, fica com cada um, fica conosco nesse dia, nessa semana, que a Tua bênção, a Tua paz e a Tua alegria perene esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.